lugar de características rurais intocáveis até o último século. De agrícola industrializada, neste programa vamos contar a história da terra das formosas ramaldeiras. A história, claro está, da freguesia de Ramalde. Uma população dedicada aos extensos campos, de usos e costumes que lhe davam a feição dominante. Em terra de trabalhos, alfaias e hábitos agrários, em constante crescimento até os dias de hoje. Das formosas ramaldeiras que se vestem com muita elegância, muito bem feitas e de trajes aldeãos, dos mais bonitos destes sítios, como era descrito na época. No último quartel do século passado, caminha para uma flagrante e acentuada industrialização, num papel de liderança no setor têxtil, que dá lugar a unidades industriais que potenciam aglomerados operários, a explicação para a grande massa de bairros, as ilhas e, essencialmente, o forte crescimento demográfico. Ramalde era uma localidade com um caráter rural muito vincado, onde se produzia milho grosso, centeio, trigo, cevada, algum vinho e na época também já havia neste espaço, neste território, alguns monumentos, algumas casas com uma certa dimensão e nobreza. Em algumas fábricas instalaram-se nesta freguesia, algumas fábricas de têxteis, hoje, entretanto, desativadas. Mas, de facto, foi uma freguesia que, durante a industrialização, foi também um polo de produção importante. A população da cidade, de facto, foi crescendo e essa pressão demográfica fez com que se tornasse necessário construir em zonas que eram zonas de cultivo no passado. Mais antigo património. O que resta de uma grande construção rural provém de meados do século XVIII, atestado na data de 1764, inscrita na capela construída no século XVIII e intacta até aos dias de hoje. A Quinta do Rio, a Quinta do Viso ou da Ponte, como é designada, é a prova viva da ruralidade desta freguesia. Um lugar que conservou as características do tempo em que foi construída, pertencente a famílias abastadas da pequena e média aristocracia rural com poder fundiário. Os terrenos envolventes à casa continuam a ser cultivados e a casa preservada com grande esforço. O conjunto foi classificado como imóvel de interesse público em 1993, um vestígio da antiga aldeia do Viso, uma memória de uma vasta propriedade rural
que permitia um rendimento anual baseado na obtenção e produção de várias matérias-primas. Com todo o seu esplendor, uma herança do arquiteto Nicolau Nasoni. Uma freguesia em evolução, em crescimento desde sempre. O nosso projeto Ex Libris da Junta de Ramalde é a ZAEC. Ramalde é a única em promover diretamente as atividades de enriquecimento curricular. Isso faz com que nós estejamos permanentemente com 700 alunos das escolas básicas. Isso faz com que todos os anos criemos 40 postos de trabalho em professores de educação física, de música, de inglês, de atividades expressivas, lúdicas, o que é muito bom. Não é? Depois temos uma universidade que é sénior, porque a maior parte dos seus utentes são séniores, são 80 pessoas, mas também tem a componente jovem, por isso é que nós chamamos intergeracional, que é na antiga Escola das Cruzes, muito bem servida porque tem ao lado a estação do metro de Ramalde e onde nós também proporcionamos uma série de aulas e atividades de inglês, espanhol, informática. E feliz porquê? Porque vejo que depois há colaboração. Um presidente da junta, uma junta não faz nada se não tiver parceria, se não tiver colaboração das pessoas, dos pais, das coletividades, das instituições. Só assim é que nós conseguimos, nestes tempos difíceis, alguma coisa de positivo. É nisso que eu aposto, não é? E é nisso que qualquer autarca tem que apostar, não é? Fazer a sociedade melhor, dar mais qualidade de vida às populações. A distância entre a civilização egípcia, grega, romana, mesopotâmica, asteca e inca dissipa-se. As distintas culturas alinham-se para desvendar 5.000 anos da história da farmácia, da saúde mundial, no Museu da Farmácia do Porto. Caminhamos por peças raríssimas, exemplares únicos. Um crocodilo embalsamado que terá pertencido a Fidel Castro, em representação da cultura vivida no interior das farmácias na Idade Moderna. Um dos exemplares mais requintados da arte de fazer móveis, a farmácia portátil que pertenceu à família imperial russa Romanov. Tal como um almofariz em mármore com brasão real, datado em 1763, pertencente à botica da família real portuguesa durante os reinados de Dom José I e Dona Maria I.
farmácia Estácio de 1924, reconhecida no final dos anos 40 pela Balança Falante. Um dos ex-libris da Baixa Portuense. Rica em torneados, a imponente farmácia islâmica do Império Otomano, que permanecia no interior do Palácio de Damasco no século XIX. Diferente do tradicional, tanto era utilizada como biblioteca médico-farmacêutica como para a conservação de medicamentos. Talhada pela história, bordada no fulgor da riqueza daqueles tempos. As freguesias, como próximas das populações, podiam fazer melhor se tivessem mais competências. O que eu gostava é de ter poder de intervenção. Da rua que está por varrer, do passeio que tem um buraco, da água que está aberta em tal sítio, podia fazer muito mais. Não é? Podia fazer muito mais e, sobretudo, sinto que a população podia ter muito mais. Se tivermos uma estratégia muito bem montada, município e freguesia, as coisas funcionam. A Ribeira da Granja tinha uma grande importância para a freguesia. Os terrenos agrícolas eram férteis por causa da água que por aqui passava. Mais ainda, segundo registros, era também utilizada para banhos e a apanha da enguia. A Casa de Ramalde, também conhecida por Casa Queimada, por ter sido incendiada em 1809 pelas tropas francesas. Ainda que a construção original fosse quinhentista, o aspecto atual data do século XVIII. Remodelada pelo arquiteto Nicolau Nasoni em 1747, mas, atualmente, a torre é o único vestígio que resta da construção original. Foi solar da família Leite desde a primeira metade do século XVI. Nessa época, o edifício era bastante simples. A capela contém no seu interior o túmulo de João Leite Pereira. Um conjunto com elementos de cariz gótico, delimitado por um amplo muro, que integra o solar, a capela, uma área de terrenos agrícolas e um jardim de gosto barroco. Felicidade para Ramalde foi uma jogada de mestre do nosso presidente Rui Moreira. Ele teve aquele toque mágico, aquela sua maneira de ser fantástica de conseguir uma parceria que nunca foi conseguida. Quer dizer, aí é demonstrativo também da sua classe no diálogo com as pessoas, da sua maneira de observar e não impor, chamar a atenção das pessoas. O Inatel foi fantástico, não é? Ele conseguiu que o ministro Mota Soares se empenhasse, a própria administração do Inatel, e neste momento as informações que tenho é que estamos só dependentes do visto do Tribunal de Contas. Quando
o Inatel estiver em funcionamento, e a Câmara, de informação que eu tenho, já tem algumas centenas de milhares de euros para investimento num piso sintético, também na pista de atletismo. Então Ramalde também tem que ter. Aquilo é um espaço e um equipamento para a cidade. Naturalmente que Ramalde pode ter também alguma utilização e, sobretudo, o ramaldense, a quem nós conseguimos agora que tomassem de novo a seu cargo o levantamento do hóquei em campo, que era uma modalidade tradicional aqui em Ramalde. Ramalde antigo privilegiado pelas quintas. As grandes quintas e casas senhoriais integram um conjunto arquitetónico notável, com raízes na idade medieval. A partir de 1880, a paisagem sofre lentas e progressivas alterações. De uma ruralidade milenar que a pouco e pouco é integrada numa paisagem urbana. A implantação das primeiras indústrias, utilizando cursos de água abundantes, contribuíram em muito para a irreversível modificação da organização das terras e das gentes. Perguntaram como é que gostaria de ser recordado. Como um bom tipo, uma pessoa que fez bem, porque é por isso que eu estou aqui. Em política nunca há gratidão, e eu nunca estou à espera disso, não é? As pessoas querem resolver os seus problemas, e o político não pode estar à espera de gratidão, porque as pessoas, e hoje então mais que nunca, não é? Há coisa de meia hora antes de entrarem, veio aqui um grupo de meninos deficientes da Escola das Campinas visitar a junta. Até andei com um deles ao colo. E depois, no final, as professoras agradeceram-me. Então, não tem nada que agradecer. A junta é que vos agradece, porque trabalhar com este extrato de meninos que não falam, alguns, e andam em cadeira de rodas, essas pessoas é que precisam de agradecimento, e há pouca gente preparada para isso. Portanto, vale a pena. Vale a pena. Com mais de 45 mil habitantes, é uma das maiores freguesias do Porto e que continua a crescer gradualmente. Tal como vimos, a herança de Ramalde também não foi apagada. E nós continuaremos atrás destas histórias nesta série de programas sobre as freguesias da cidade.